Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda, e nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como você faz o risco de bordado para produzir esse vestido aqui da foto, ó. Esse vestido foi o queridíssimo de muitas coleções e eu trouxe para vocês aqui como é que eu faço o risco de bordado. Bom, vamos lá? Vamos aprender? Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve que é de graça, ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeo novo por aqui e não esqueça de curtir, dar seu like aí pra gente poder agora criar um relacionamento, uma amizade aí, você poder absorver esse conteúdo incrível e maravilhoso, mostrando os bastidores do meu mundo. Bora lá? Bom, primeira coisa que eu preciso deixar bem claro aqui pra vocês é que a gente trabalha aqui na fábrica com um processo de bordado chamado Lunéville. É um processo em que a gente borda aqui nesse bastidor, é um bastidor grande, mais ou menos de 1,5 m, em que a gente borda as nossas peças do avesso. Então, a bordadeira aqui, ela trabalha com os fios de bordado aqui na parte de baixo e ela utiliza a agulha aqui na parte de cima, tá? É toda uma técnica especial, existem várias técnicas do Lunéville em que você utiliza as pedrarias por cima, as pedrarias por baixo, enfim. Hoje o objetivo do vídeo é mostrar pra vocês como que vocês vão produzir o risco de bordado para fazer efetivamente essa peça. Aqui tem um outro produto, não é o produto de hoje, eu até deveria ter colocado aqui esse vestido, mas eu não tenho mais dele exatamente por esse motivo eu tô aqui hoje produzindo essa peça. Eu tenho uma grade ali na minha arara pra gente confeccionar várias peças, alternando aí as cores da pedraria, mas se você quer mesmo aprender exatamente como você desenvolve peças, como você cria bordados incríveis, inscreve aqui no canal. Próximo vídeo aqui vai ser mostrando como eu faço o ajuste dessa peça incrível e maravilhosa que a gente também produziu aqui na fábrica. Bom, primeira coisa é que eu preciso esticar o tecido. Aqui nesse caso a gente está usando o Illusion, então é aquele tule transparente, que ele fica bem em contato com a pele e parece até que a pessoa está mais nua. Claro que a gente percebe que existe um tule, uma sobreposição, mas a ideia dele é mais ficar nu, tá? Então aqui a gente tem um tule Illusion, ele já está costurado no modelo da blusa, então a gente já recortou a parte do tecido, já costurou, já verificou na manequim industrial se estava certinho as medidas, se a gente precisava dar uma boa entradinha. E agora ele está estendido aqui no bastidor. Quando eu faço esse processo, eu brinco, eu falo assim, que eu quero espalmar o tecido no bastidor. Então ele está todo aberto, as laterais aqui da peça já estão aqui estão as costas. Essa peça aqui, normalmente eu faço com o zíper na lateral, mas aqui eu tô criando um modelo novo e diferente, um pouquinho diferente daqui, que ele vai ter o zíper nas costas e as costas um pouquinho mais alta. Porque aqui a gente tá trabalhando com uma numeração maior. Embora eu faça bastante numerações grandes com o zíper na lateral, deixando as costas mais transparentes, aqui eu quis mudar esse formato para ver se eu vou ter mais venda desse produto, para ver se eu vou ter mais aceitação desse produto. Então são testes que a gente acaba fazendo dentro do processo de desenvolvimento de produto e que nos leva muitas vezes a ter produtos mais campeões do que eles já são. Então, quando você tem um produto muito bom, que está vendendo bem, aproveita e faz testes em cima deles, porque você muitas vezes tem um potencial maior ainda de vender aquele produto por muito mais tempo. Então, aqui eu tô com o produto espalmado e agora a gente vai começar. Bom, primeira coisa que eu fiz aqui, eu criei uma linha divisória entre corpo e saia. Essa peça, ela tem uma divisão de corpo, então ela desce com a parte do bordado também para a saia. Porém, a parte do bordado da saia, ele é um bordado mais solto. Então aqui eu quis fazer tudo unindo de uma vez só para não criar duas partes de bordado. Ou seja, eu poderia ter bordado a parte de cima e a parte de baixo de maneiras independentes. A blusinha eu iria costurar na saia. Porém, aqui a parte da saia, onde teriam as aplicações caindo sobre a saia de alure, que é um godê duplo franzido, então uma saia que ela tem mais volume de tecido, eu teria que fazer a aplicação à mão. Vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de praticidade, agilidade, resolver as coisas, botar pra loja pra vender e começar a faturar. Então, pra mim, esse processo aqui que eu desenvolvi é um processo muito mágico, porque ele torna a peça perfeita e resolvida no ato que ela sai do bastidor. Ali é só o processo de costura e o produto tá feito. Eu não preciso retornar ele para revisão, nem para parte de bordados ali à mão, que é uma parte em que a gente vai fazer os acabamentos à mão, por conta dessa maneira que eu já tô criando aqui o bordado. Então, ele aqui está por inteiro. Então, está aqui a parte da blusa, essa linha divisória aqui é a linha da cintura, e aqui a parte de baixo, onde vai ficar caindo os bordados. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu também poderia, nessa peça, ter colocado o Illusion na frente costurado. E essas costuras aqui, elas seriam a minha guia. Mas eu também não quis fazer isso e eu deixei o Illusion aqui por inteiro. Porém, na hora que eu cortei esta peça, eu marquei com giz aqui onde eu teria a linha de costura para costurar a parte do entremeio do Illusion. Na máquina, eu marquei aqui com a linha. Então, eu costurei aqui esse ponto na reta para poder demarcar. E agora aqui, eu fiz o quê? Eu marquei com giz.
Eu utilizo esse lápis aqui em giz, você pode usar outros lápis, mas para esse tipo de bordado aqui, o que acontece? Por ele ser aqui uma cerinha, ele, embora a gente quando tá bordando aqui, a gente vai batendo aqui no tecido, ele sai menos e fica grudado ainda aqui na peça. Agora, se você usa aquele giz mágico, aqueles giz naturais de costura, eles acabam soltando mais pó e esse pó vai embora no processo de bordado. Ou seja, você começa o bordado e você nem acaba de chegar na metade, já tem que refazer ele inteiro. Então, é um lapisinho um pouquinho mais caro, mas é um lápis que super funciona e a gente utiliza ele sempre aqui na empresa para fazer os riscos de bordado, tá? Vamos lá. Então, eu já tenho aqui a minha blusinha estendida, eu já fiz aqui a minha marcação de linha de cintura, medindo sempre do recorte aqui da cava até a lateral, enfim, já marquei ele inteiro. E vim aqui definindo aqui no meu centro-frente uma diferença de 2 centímetros. Então, eu coloquei um pra cá, um pra lá, margeei o meio certinho pra peça não ficar torta. Eu já tenho aqui a linha do bordado, eu só vim trazendo esse risco pra encontrar aqui na minha peça, tá? Bom, agora eu vou começar a fazer o risco de bordado. Então, agora eu vou posicionar a câmera aqui, deixando o mais próxima possível aqui do nosso bordado e eu vou mostrando pra vocês como é que eu vou fazer esse risco pra vocês criarem e produzirem essa peça incrível, extremamente comercial, em que vocês vão alugar e vender aí muitas peças. Então, agora vamos focar aqui no bordado. Bom, então aqui vocês estão olhando a blusinha de cá pra lá, ou seja, da parte do decote pra parte da barra. Então eu vou começar a mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu utilizo uma régua reta e eu utilizo uma régua curva pra poder fazer a curva aqui do quadril. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Como é que eu faço e crio esse traçado? Eu posso começar esses riscos da maneira que eu quiser e do lugar que eu quiser, tá? Eu costumo sempre começar esses riscos daqui pra cá, ou seja, pegando só a parte da blusa, da estrutura da blusa, e iniciando da cava aqui, da costura da cava, até a lateral da cintura aqui, correspondente ao recorte da cava. Então, eu vou sempre fazer esse bordado daqui. Então, eu vou iniciar marcando aqui e vou iniciar marcando aqui. Só que antes de eu fazer isso, eu preciso entender que se essa peça ela vai ter outros trabalhos de bordado, eu preciso começar antes de fazer o cruzado. Então, aqui nessa peça, o que eu defini? Que eu vou ter o trabalho de folhas. Então, é o trabalho em que eu começo desenhando folhas, deixando um espaçamento aqui de mais ou menos 1 centímetro. E aqui, quando vocês forem bordar, aqui a gente muitas vezes fala, mas as folhinhas vão ficar iguais. Como é que o desenho vai ficar igual? No processo de bordado de bastidor, quando a bordadeira vai bordar, ela já tem, quando ela cria a primeira pétala aqui embaixo, ela já começa fazendo todas as outras iguais. Então, não fiquem preocupados aí com isso, porque o bordado vai ficar todo certinho e simétrico. A única diferença que a gente precisa tomar cuidado é que a quantidade de folhas daqui tem que ser a mesma quantidade de folhas aqui. Então, se eu tô fazendo 10, tem que ser 10, 20, tem que ser 20, porque isso daí não tem como ela controlar lá. O objetivo da bordadeira, de bordado de bastidor principalmente, é executar a construção do bordado, diferentemente da nossa bordadeira que faz o trabalho de finalização da peça. Ela já verifica se tem diferença, ela já verifica se ficou alguma falha, então ela tem um trabalho um pouco diferente. Então, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom, o que acontece muitas vezes? A gente no processo de bastidor, na hora de esticar, às vezes acaba ficando um esticado mais do que o outro, tá? Então a gente depois, na hora de finalizar a peça, a gente verifica se vai precisar fazer alguma alteração ou não. Nessa peça, o bordado, ele vai caindo para os lados de dentro e de fora. Então aqui eu também vou fazer mais uma pétala. Então eu vou trabalhar aqui com mais um desenho de pétala. Lembrando que na hora que ela for desenhar o bordado, ela já vai fazer as pétalas todas iguais dentro do desenho que ela iniciou lá embaixo. Então, se ele faz o contorno de jablonex e vai contornando por dentro, ela já vai fazendo ali a sequência certinha para dar certo. Então, a blusa aqui tá feita essa primeira parte. Depois dessa primeira parte, o que a gente precisa fazer? Essa peça, ela tem uns desenhos de arabesco aqui na peça. Então, você pode criar o desenho de arabesco à mão livre ou você pode utilizar réguas para isso, tá? Eu gosto de fazer das duas maneiras. Aqui eu vou criar a mão livre porque nem todo mundo tem as réguas para poder fazer os desenhos de arabesco. Mas o que eu gosto de fazer quando eu preciso ter simetria no desenho, que é uma das coisas que eu mais priorizo? Eu utilizo aqui a minha régua para pelo menos marcar
linhas de distância que vão me ajudar. E aqui, muito cuidado, porque essas linhas que eu tô marcando, elas não são as linhas de bordado. Então, se você tá trabalhando com pessoas que vão bordar essa peça, você precisa sempre informar quais são as suas linhas guias, porque na hora que a pessoa tá bordando, às vezes ela se desapercebe e acaba riscando, utilizando as suas linhas de marcação para poder fazer o bordado. Então, se a pessoa vai iniciar, não tem tanta experiência no bordado, enfim, explique. Então, aqui eu faço mais ou menos essas guias para eu ter ali a minha marcação de bordado mais perfeito e impecável e não dar problema. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um arabesco neste desenho aqui lateral. Posso criar no recorte, posso criar na frente, posso criar onde eu quiser. Aqui eu vou criar nesse desenho, não no recorte lateral, perdão, aqui no meu centro-frente, mas nas laterais, porque eu já estou utilizando o meu centro-frente para fazer esse desenho aqui. Então eu vou criar um desenho de arabesco aqui. Vou criar aqui, ó, vou vir pra cá e vou fazer um desenho assim. Vou marcar aqui, ó, se eu peguei uma diferença de 4, eu também vou pegar essa diferença de 4. Se eu peguei aqui uma diferença de 4, eu também vou pegar uma diferença de 4, só pra eu margear aqui o desenho. Bom, então aqui eu fiz o desenho à mão livre. Se eu quiser utilizar uma maneira mais rápida de fazer, eu vou usar esse tipo de régua aqui, que é uma régua que tem esse desenho, uma régua francesa, tem esse desenho aqui, ela já tá toda já sujinha aqui de giz. Então, ela cria uma facilidade para eu fazer esses desenhos. Então, é só eu desenhar aqui, ó, já claro, continuo margeando aqui, mas eu venho trazendo, ó, de maneira muito fácil e simples aqui os meus desenhos. Então, dessa maneira, eu consigo ter, ó, aqui tá vendo? Eu posso aqui, inclusive, ó, desenhar para saber exatamente aonde o risco para, aonde ele passa, para quando eu colocar o outro desenho aqui, eu saber exatamente onde ele vai passar. Então, aqui eu venho, ó, formando os meus desenhos, ó, e eles vão criando aí os formatos que eu preciso. Ah, mas eu quero um arabesco um pouco menor. Aqui eu posso utilizar essa parte de baixo aqui, ó, que ela vai criar também um desenho menor. Então, ó. Quando a gente vai criando a harmonia aqui do desenho, só que a gente tem que vislumbrar o que vai ficar mais interessante. Então, aqui que eu fiz um pequenininho, eu vou jogar um outro pra cá, só pra eu criar mais volume e não ficar tão simplesinho. Então, agora eu vou dar uma finalizada assim, pra eu preencher esse espaço. E se eu quiser, eu posso continuar marcando ali os meus desenhos. Quando você acaba tendo mais prática, vai ficando mais fácil e aí você vai acabar dispensando algumas coisas. Então, eu já fiz esse primeiro desenho aqui, que é o desenho que a gente vai trazer o bordado em pérolas ou em strass pra gente criar esse desenho novo. Então, tá feito aqui, tá finalizado, tá? Aqui nessa lateral, a mesma coisa. Eu também posso trazer esse bordado pra cá. Então, você vai criando o que você entende como sendo o melhor desenho para o seu bordado. Então, aqui é a mesma coisa, ó, vou criar um aqui. Aqui também posso medir até com a fita, que também é bacana. 6 e 6, então eu coloco aqui, é onde eu vou começar esse meu desenho. Eu vou trazer ele para a parte em diagonal, percebam? Esse espaço aqui é um espaço maior e ele nem vai encontrar lá na parte de cima. Vai ficar com uma diferencinha um pouco para baixo. Então, pronto, fiz o desenho. E assim vocês vão aí criando os outros desenhos aí de vocês. Quando a gente erra, a gente pode utilizar aqui um paninho com álcool. Então, você retraça ali o desenho, dá tudo certo. Você pode usar um paninho também seco, tá vendo? Aqui, gravando o vídeo e pensando aqui
às vezes acaba não dando tão certo, mas faz parte do processo e a gente vai seguindo aqui. Então, você vai criando o desenho que você quiser. Para você ter aí a sua peça. Bom, essa daqui é a primeira etapa em que a gente vai criar esses arabescos aqui na parte das costas e aí a gente vai para a parte da saia. Como que é o desenho dessa saia para vocês? A gente define aqui uma altura. Nesse caso, que eu tenho um excesso aqui de tecido para baixo de mais ou menos, ó, 24 centímetros, 26 centímetros, é porque exatamente 24 é o meu limite aqui para o quadril, ou seja, da linha de cintura até o quadril, ela vai descer 24 centímetros. Então, eu vou fazer a marcação aqui dos 24 para eu poder marcar o meu desenho. Bom, feito aqui, eu sei que eu preciso trazer um desenho do recorte frente até o meu quadril aqui. Então, eu vou utilizar agora essa régua curva que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou fazer isso daqui desenhado pra cá. Então, eu vou traçar aqui agora e eu vou virar a câmera de trás pra frente pra vocês visualizarem aí melhor como que vai funcionar esse desenho. Então, ó, eu já criei a minha curva aqui. Ela já tá feita. Aqui, eu vou marcar a metade. Ou seja, aqui tem 23, eu posso marcar essa diferença aqui, ó, 12,5, 12,5, conferindo aqui, 13,5, 13,5, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar, ó, que parte que eu coloquei, a pontinha de lá, vou trazer pra cá e vou traçar os meus 13,5. Então, agora eu criei aquele desenho de quadril, que é o que eu quero pra minha peça. Agora eu vou virar a câmera pra vocês visualizarem de outro ângulo. Bom, então, aqui é a visão contrária do que vocês estavam vendo. Eu fiz o desenho aqui na parte da frente, já subi os arabescos, e aqui eu fiz agora a marcação do meu quadril. Então, eu vou fazer agora essa marcação novamente aqui com vocês, pra que vocês possam ver. Eu utilizei aqui, ó, essa parte do recorte, onde está marcado aqui, e essa diferença aqui que deu 13,5, eu marquei para a parte das costas, que está a lateral da peça. Então, aqui eu vou marcar agora 13,5. 13,5. Vou fazer a minha marcação aqui. Vou pegar a minha régua, vou posicionar ela aqui nessa costura, terminando aqui embaixo, na marcação que eu fiz de 24 centímetros, e vou, ó, só descer. Aqui a mesma coisa, vou pegar lá a outra pontinha e novamente vou marcar. Tá feito agora o meu quadril. Aqui, se você quiser voltar e marcar, quando a gente vai bordar, isso daqui não tem problema ficar uma falhinha, porque quando borda já ajusta, isso daqui já dá certo. Então, essa peça, ela é construída desse jeito. Aqui agora, eu vou ter os arabescos na parte aqui da blusa, que eu vou fazer pra vocês olharem. Então, eu tenho aqui essa parte, vou subir com arabesco fazendo este desenho. Vou vir pra cá fazendo a mesma coisa, como se eu estivesse subindo esse desenho. Bom, feito isso, o que eu preciso desenhar agora? As folhas, elas também estão aqui nessa parte da saia. Então, aqui eu tenho que desenhar todas as folhas. Como que funciona o cruzado aqui? Como eu comecei aqui explicando pra vocês, eu vou começar aqui na linha de cintura, no recorte lateral, ou seja, que eu tô pegando toda a frente da peça, e aqui na parte lateral contrária superior, ou seja, na parte da cava. E vou riscar, fazendo esse primeiro traço. Quando eu risco esse primeiro traço, eu já venho
trazendo aqui, ó, com a mesma régua, o traço contrário. Então, ó, eu já venho criando com a régua o primeiro e o segundo traço. Deixa eu aqui abrir o meu lápis, ó, ele abre desse jeito quando a gente quer ter mais ponta. Então, a gente abre assim, eu venho colocando aqui e venho agora riscando. Aqui, quando eu tenho mais tecido e a minha régua é insuficiente, eu vou levando a régua, ó, dando continuidade no meu desenho como um todo. E aqui a mesma coisa. Eu vou descendo aqui, ó, com a minha régua e vou levando o meu desenho lá pra baixo. E eu não ultrapasso aqui na parte da frente, eu só ultrapasso na parte das laterais, que vão cobrir ali o quadril sobrepondo a saia. Fiz pra baixo, agora eu vou trazendo pra cima, vou fazendo a mesma coisa e o mesmo risco. Tô pulando aqui a frente, porque a frente aqui ela não tem esse meio da frente aqui, ele tá só no Illusion. Bom, fiz aqui a primeira etapa, agora eu tenho que fazer a segunda etapa, que é fazer o cruzado contrário. Então, eu vou pegar aqui a minha marcação, que eu fiz inicialmente daqui da lateral da cintura até a lateral aqui da cava, e vou fazer o contrário aqui do mesmo jeito. Só tomando cuidado, porque esse lápis aqui, se você força demais, ele acaba quebrando e você acaba perdendo a pontinha porque você não consegue utilizar essa pontinha até a máxima dela. Aqui eu vou desenhando, às vezes com um tortinho, mas na hora que borda, no nosso processo de bastidor, ela não fica torta, ela consegue trazer esse desenho de maneira mais reta e perfeita. Bom, essa aqui é a primeira etapa do bordado, e agora para o bordado ficar um pouquinho mais juntinho, o que a gente faz? A gente traz um outro desenho aqui intermediário, ou seja, se eu tenho aqui uma diferença de 4 centímetros, que é aqui a largura da minha régua, eu coloco a régua no meio, mas mesmo assim, muitas vezes eu venho marcando aqui com a fita para não ficar torta. Então, a primeira vez que eu vou fazer, eu coloco aqui a minha fita 2 pra cá, 2 pra cá, a mesma coisa pra cá, eu pego 2 pontos de referência, coloco a minha régua aqui margeando eles, e aí eu venho fazendo o mesmo risco intercalado. Então, é a mesma coisa que eu fiz anteriormente agora, com a mesma régua, criando esses pontos aí mais ajustados, se é isso que você deseja. Se você quer um bordado depois mais fechado, utilizando aqui o cruzamento menor, você pode fazer exatamente dessa maneira, que também vai ser mais eficiente, mais prático, e você vai ter a peça um pouco mais bordada, que é o que a gente ama, principalmente quando a gente está utilizando aqui o Illusion. Bom, agora para finalizar o bordado, nós vamos descer com algumas linhas aqui, e aí eu posso definir o tamanho da linha que eu quiser. Eu sempre coloco uma no meio e outras aqui na lateral, então eu coloco aqui na metade. Então, vamos medir aqui, ó, 11. Eu vou colocar aqui no 6. Então, de lá pra cá, 6. Eu vou colocar uma linha aqui. E uma linha aqui. E essas duas linhas aqui são linhas que também vão ter os desenhos das flores. Então, aqui eu posso desenhar a minha folha. Para dar a minha finalizada aqui na peça. E aqui eu posso criar outros efeitos. Se eu quiser trabalhar com efeito de linha de cintura, eu posso. Fechando aqui o meu bordado, enfim. O mais gostoso dos bordados é que você pode criar 1001 possibilidades. Esse desenho aqui eu também vou passar para cá e vou fazer. E aqui eu finalizo o meu bordado. Claro que agora eu preciso
criar o efeito com pedraria, criando volume, criando um design maravilhoso para essa peça. Posso utilizar outras cores, o Illusion me permite isso, mas aqui vocês já têm aí, já aprenderam como que vocês podem aqui criar um bordado maravilhoso, incrível para a peça de vocês aí, para a coleção de vocês. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu ensino aí um bordado maravilhoso e super lucrativo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, que é de graça, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também amam esse universo da moda e de estilismo. E se você ainda não me segue no Instagram lá, eu sou Silvia Medeiros Estilista e tem muito conteúdo de moda por lá, inclusive acontecendo em tempo real. Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!